Oi galera, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje a gente vai falar sobre computadores. De quantos computadores um tradutor precisa para poder trabalhar bem. E nesse vídeo eu também vou contar um pouco da minha história e quais computadores eu tive, de quais marcas e como é que eu cheguei até agora, desde 2008, o que eu fui fazendo ao longo do tempo relativamente a computadores. Bem, antigamente, claro, quando não existiam computadores, os tradutores não precisavam de computadores, né? Então eles usavam lápis, caneta, papel e máquinas de escrever mais recentemente. E claro, agora voltando ao século XXI, com os computadores totalmente inseridos na vida cotidiana de todas as pessoas, mais acessíveis e mais comuns, a profissão da tradução também adotou essa ferramenta e agora é fundamental que a gente use computadores na nossa profissão, porque a gente vai lidar com arquivos de texto, arquivos que vão vir pela internet, por e-mail, de todos os lugares do planeta, que a gente tem que traduzir e devolver aos nossos clientes. Então a gente pode imaginar que agora no século XXI, um tradutor tem que ter pelo menos um computador para poder trabalhar, certo? Essa seria a realidade. E eu vou comentar também depois se é necessário ter dois computadores. Mas antes, eu quero falar um pouco da minha história, que começou em 2008, quando eu comecei a traduzir. Bem, antes de eu começar a traduzir, eu já tinha computadores. É claro, eu trabalhava com computação, inclusive. Em 2008 eu tinha um Notepad, e eu sempre gostei de trabalhar com Notepad porque a gente pode levar ele de um lugar para outro, é mais confortável, é menor, ocupa menos espaço, enfim, uma questão de mobilidade e praticidade. Eu tinha um notebook em 2008, né? E foi com ele que eu comecei a traduzir. E eu usei esse notebook nas minhas traduções durante 2 meses. Por quê? Porque quando foi em agosto de 2008, eu viajei para Viena para fazer um curso de alemão na Áustria, certo? Eu ia passar só 3 semanas, mas depois de 1 e 2 semanas eu decidi ficar mais tempo. Eu acabei ficando 2 meses e fazer um curso de alemão de 2 meses lá intensivo. E como eu decidi realmente largar o meu emprego anterior naquele momento e ficar só traduzindo, e eu ia ficar mais tempo em Viena, então eu tinha que comprar um computador, porque eu não tinha trazido o meu computador, porque eu ia passar só 3 semanas, então não trouxe. Mas quando foi lá, decidi ficar, e por isso tive que comprar um computador naquele momento, de forma repentina. Se eu não me engano, esse computador que eu comprei, ele custou em torno de 250 euros. Foi bem barato, naquela época era mais ou menos uns 800 reais. E o computador que eu comprei foi um Asus. E eu gostei muito desse computador, da marca Asus. Ele foi ótimo durante anos. Só que ele tinha um problema. Como eu comprei esse computador em Viena, o teclado dele era em alemão. E o teclado alemão ele é um pouco diferente do teclado em português. Quais são as diferenças? As teclas Y e Z trocam de lugar uma com a outra. As outras teclas são iguais, né? Nas mesmas posições. Então tem essa questão aí do Y e do Z. Também tem a questão que o teclado em alemão não tem C cedilha, não tem tio, não tem crase e, se eu não me engano, não tem acento agudo. Quer dizer, sinais gráficos muito importantes para o português, que é a língua para a qual eu traduzo. Então vocês imaginem aí a complicação. Eu fiquei usando esse computador durante anos com o teclado em alemão, sem os acentos do português. Só que dava para fazer os acentos, porque eu tinha que digitar um código de uns 6 dígitos para poder aparecer um C cedilha, ou aparecer um A com um tio, ou um O com um tio, ou uma letra com crase ou outro acento. Então eu sabia todos esses códigos de cor e salteado. A com tio, O com tio, C cedilha, A com crase, etc e tal. Então eu decorei esses códigos, eu tinha que digitar mais teclas do que o necessário para escrever textos em português, mas eu me acostumei e, acreditem ou não, eu ainda usei esse computador durante anos.
né? Então era um computador Asus, eu vou mostrar aqui depois para vocês algumas fotos, e deu certo. A partir de agosto de 2008 eu comecei a usar esse computador, e daí pra frente fui conseguindo mais e mais clientes. Então chegou 2009, 2010, 2011, em 2012, um belo dia esse computador não ligou, ou não deu certo alguma coisa, ou deu algum problema, e eu tinha que terminar um arquivo, então eu fiquei um pouco desesperado, né? Naquela mesma noite eu fui até o shopping aqui de Fortaleza, fui numa loja de computadores e comprei um novo computador em 2012, né? Quer dizer, depois de 4 anos usando aquele computador, eu comprei um novo. E esse computador que eu comprei em 2012 é o mesmo computador que eu uso até hoje, que é exatamente esse computador aqui, ó. É um Sony Vaio, certo? Esse computador aqui eu comprei em 2012, quando o meu Asus deu problema. Esse é um computador que já tem me acompanhado aí já faz 7 anos, né? Como vocês podem ver, ele já está velho, mas ele ainda funciona. Agora, o que aconteceu com o meu computador Asus? O que aconteceu foi que quando eu comprei esse Sony Vaio e comecei a usar o Vaio, eu de certa forma consegui ligar o Asus ainda. Ele já estava dando sinais de problema, não estava fazendo as coisas direito, ou estava muito lento. Eu comecei a transferir as coisas do Asus para o Vaio, fazer uma migração, né, ao longo de alguns dias. E quando eu fiz essa migração, o computador anterior, o Asus, ele voltou a funcionar perfeitamente bem. O problema é que ele estava muito lotado e eu não cuidava dele em termos de formatação e nada. E ele estava dando sinais de esgotamento de memória até. Quando eu transferi tudo para o Vaio, o Asus voltou ao normal. E aí o que foi que eu fiz? Durante alguns anos eu usei os dois computadores, o Asus e o Vaio. Por que eu fiz isso? Porque alguns clientes usam ferramentas de tradução diferentes. E por algum motivo, algumas ferramentas de tradução que eu usava, principalmente para o meu melhor cliente, que é um cliente espanhol, ele não conseguia ser instalado nesse Vaio. O nome desse Cat Tool, dessa ferramenta de tradução, é Idiom Workbench. O Idiom é muito velho, eu acho que é de 2009 a última atualização. E ele não dava para ser instalado no Vaio, que tinha um sistema operacional mais novo. Então eu ficava usando o Asus para alguns clientes e o Vaio para outros clientes. Imaginem só, eu tive 2 computadores paralelamente sendo trabalhados, né? Só que depois de 2 outros anos, em 2014, aí finalmente o meu computador Asus morreu definitivamente. Ele não ligou mais, nunca mais. E aí eu já estava, claro, com o Vaio, continuei usando o meu Vaio. O que aconteceu com o Asus foi que depois de 6 anos, né, em torno de mais de 6 milhões de palavras que eu fiz nele, ele meio que derreteu. Dentro dele estava derretido. Eu sou assim, eu gosto de comprar uma coisa e usar ela até o fim, até ela ser totalmente destruída. Então, se eu comprei aquele computador, eu vou usar ele até ele não ligar mais, certo? Foi isso que eu fiz com o Asus. Ele durou de 2008 até 2014, os 2 últimos anos, paralelamente com o Vaio. Então, foi ótimo, deu certo. Foi um computador que me acompanhou aí também em algumas viagens pela Europa e América do Sul. Agora, o que eu fiz depois disso? Eu continuei usando o meu computador Vaio, Sony Vaio, de 2014 para frente, e até hoje estou usando. Só que eu ainda não consigo instalar nele aquele programinha, o Idiom, que é uma ferramenta de tradução que não é muito amigável. Eu já estou acostumado porque eu já trabalho com ela há uns 10 anos, mais ou menos 9 ou 10 anos, e para o meu melhor cliente. Então o que eu faço? Sempre que esse cliente me manda um trabalho, eu vou para o computador da minha mãe, que é um computador desktop antigo e que ele aceita o idioma. Então vocês veem, eu comecei com um computador, depois de 4 anos eu fiquei com 2 computadores, depois um deles morreu,
e agora eu estou com um, e de vez em quando eu uso o computador da minha mãe para um determinado cliente, né? Felizmente eu moro perto da casa dos meus pais. Então é assim que eu faço. E agora, depois de 7 anos, eu vejo que o Sony Vaio está apresentando alguns problemas. Ele já tem 7 anos, ele está funcionando bem, só que eu estou um pouco com medo já, sabe? A primeira coisa que aconteceu com ele de problema foi que a bateria dele morreu, né? Já faz mais de um ano. Eu comprei uma bateria nova pelo Mercado Livre, coloquei a bateria, só que essa bateria ela tem um mau contato. Então se eu mexer um pouco o computador e ele não estiver ligado na energia, a bateria desliga e cai. E já faz agora alguns meses que a bateria não está mais funcionando de novo, né? Então ele está ligado na tomada direto, né? Então esse meu Sony Vaio aqui está nas últimas, digamos assim. Mas assim, eu ainda faço tudo nele, ainda ligo na tomada, ligado na tomada ele funciona perfeitamente. Estou traduzindo tudo nele. Meu pai recentemente comprou um novo computador para ele, e ele me deu o computador antigo dele, que é um Dell, que é esse computador aqui, que agora eu considero que é o meu novo computador. Esse computador ele tem 2 anos, né? Ele tem 2 anos e o meu Sony Vaio tem 7 anos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou migrar do Sony Vaio para o Dell aos poucos, e vou ficar usando os 2 computadores. Vou fazer aquela mesma coisa, vou ficar usando os 2 até um dia que o Sony Vaio não vai mais ligar, nunca mais, e eu vou ter que ficar só no Dell. É isso que eu vou fazer. Então, quantos computadores um tradutor precisa ter? Eu acho que pelo menos um computador, por questão de segurança, e se você puder, você pode ficar com 2 computadores, né? Porque aí você nunca vai ficar na mão. Mas será que é possível um tradutor não ter nenhum computador? Por incrível que pareça, eu vou dizer que sim, é possível um tradutor não ter computador e ainda trabalhar, hoje em dia no século XXI. Como? Bem, eu vou explicar para vocês agora sobre como os clientes de tradução estão funcionando, desde que eu comecei até hoje. No começo eu usava só Word e Excel para traduzir. Eu não usava ferramentas de tradução. A partir de 2009, um dos meus clientes exigiu o uso do WordFast. E depois eu fui conseguindo outros clientes que começaram a pedir outros programas, como Passolo, Memoq, Idiom, etc, etc. Então eu passei de uma tradução sem ferramentas, onde eu usava só Word e Excel, para uma tradução agora com ferramentas de tradução desktop instaladas no meu computador, né? Que eu já falei sobre ferramentas em outro vídeo. Então meu computador, meus 2 computadores na época, o Asus e o Vaio, eles tinham várias ferramentas instaladas nele. Agora o que eu estou percebendo nos últimos anos? Eu estou percebendo que os clientes de tradução, as agências, estão migrando das ferramentas desktop para ferramentas online, certo? Hoje em dia eu uso muito ferramentas online, né? Cada vez mais e mais, e eu estou percebendo que as ferramentas desktop estão ficando para trás. Eu ainda uso de vez em quando o Trados, quer dizer, na verdade frequentemente o Trados, e o Passolo de vez em quando, e também o Idiom, e algumas outras quase nunca. Mas o que eu estou usando mais mesmo agora é o Memoq, o SmartLing e o MemSource. São 3 ferramentas que clientes estão pedindo muito e são online, e eles me dão acesso. Então eu não preciso mais ter instalado no meu computador nenhum programa, nada. Eu só preciso entrar no navegador da internet, colocar o link, usuário e senha daquela ferramenta, daquele cliente, e entrar e fazer minha tradução, e não preciso guardar mais nada nunca no meu computador. Eu posso trabalhar em qualquer computador, onde eu estiver. Se eu estiver viajando, eu posso trabalhar numa LAN house, alugar um computador durante 2 horas, por exemplo, e entrar numa página e traduzir o texto. Então é por isso que é possível hoje em dia o tradutor não ter nenhum computador e usar um computador qualquer, se ele tiver realmente muitos clientes que usem só ferramentas online. Então essa migração de uma época sem ferramentas para a época de ferramentas desktop e agora para uma época de ferramentas online,
está possibilitando cada vez mais uma mobilidade dos tradutores e que a gente não precisa realmente ter um computador para trabalhar. Eu ainda tenho meu computador, porque eu tenho clientes que me pedem para usar ferramentas desktop, e também, claro, é um item pessoal que eu uso para fazer várias outras coisas, né? Editar esses vídeos aqui do YouTube, olhar o Facebook, etc e tal, e também às vezes assistir filmes. Mas, assim, hoje em dia é possível, eu digo que é possível um tradutor não ter um computador, mas ele tem que ter acesso a um computador qualquer. No caso, pode ser um computador até de uma LAN house, como eu falei, você trabalhando com ferramentas online. Dessa forma que eu já faço para vários clientes, é possível, certo? Agora, tem algumas pessoas que gostam de usar dois computadores, né, ou pelo menos um computador com dois monitores, de tal forma que a visibilidade do texto fique melhor. Mas assim, para mim, o que eu acho que basta e é suficiente realmente é só um computador, né? Falar que não precisa ter nenhum computador é um pouco exagerado, mas como vocês veem, é possível. E falar que precisa de dois computadores eu acho que também é um pouco exagerado. Mas citando aqui um exemplo, a gente pode ver o canal aqui do YouTube Tradutor Iniciante, da Laila Compan, e tem vídeos lá muito legais com dicas para a carreira de tradutor. E vocês veem em vários vídeos dela que ela tem dois computadores atrás dela, mostrando assim o local de trabalho, né? Então é interessante você ver que alguns tradutores usam realmente dois computadores. Não sei, ela trabalha com legendagem, não sei se tem a ver com isso, mas pois é, pessoas trabalham com dois computadores, ou com um, ou talvez no futuro volte a ser como no passado, com zero, né? Se você realmente não precisar ter, mas tiver acesso a um computador qualquer com ferramentas online. E agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos aí dos meus computadores e o que eu fiz com eles. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Aproveitem aí essa dica, né, de computadores. Eu não sou muito ligado em hardware, eu não sei muito negócio de marca, nem configuração, nem nada. Eu sempre fui uma pessoa mais ligada ao software, às programações e tudo mais. Então, assim, pra mim, funcionou usar o Asus, funcionou muito usar o Sony Vaio, e agora acredito que o Dell também vai funcionar. E também, se não funcionar, eu vou para outro. E é isso aí. Um grande abraço e espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Então, pessoal, agora vamos ver algumas fotos dos meus computadores. Esse aqui é o meu computador Asus, que eu comprei em Viena, na Áustria, em 2008, como eu contei para vocês. Vocês estão vendo aqui que ele está numa mesa e tem um chapéu de aniversário. É porque aqui foi um dia depois do aniversário de 2 anos da Bianca, que é filha dos meus amigos lá de Viena. E aí o meu computador estava aqui na mesa e eu estava trabalhando na casa deles durante toda a minha estadia. Outra foto aqui em outro ângulo, no caso estou sentado aí trabalhando. Vocês veem, a foto não está muito boa, porque aqui era uma câmera digital na época, mas podem ver que eu era bem mais magro, né? Então quer dizer que a tradução fez bem para mim. Eu engordei nesses últimos anos. Aqui mais de perto. Podem ver agora o teclado. E eu estava traduzindo um texto aqui, como vocês podem ver, sem usar nenhuma ferramenta de tradução. Era um arquivo PDF que eu estava traduzindo diretamente no Word. Por isso que tem aqui duas telas de dois programas diferentes, né? O leitor de PDF e o Word. Até hoje eu ainda faço trabalhos assim para alguns clientes, então realmente é uma coisa bem variada. Tem clientes que não usam ferramentas, outros que usam ferramentas offline e outros que usam ferramentas online. Então tem todo tipo de trabalho por aí. E essa aqui é a Bianca, filha dos meus amigos. Vocês estão vendo que ela está brincando aqui no chão, mas olhem lá atrás, eu estou na mesa trabalhando novamente. Isso aqui já foi em 2009, quando eu fui novamente para Viena fazer mais outros 2 meses de curso de alemão. Então, tanto em 2008 quanto em 2009, eu estive em Viena por alguns meses e levei esse computador. Vocês podem ver que tem um cabo aqui da internet, né, conectando o meu computador na internet. E essa foto aqui também foi em 2009. Eu estava viajando de trem de Amsterdã, na Holanda, para Düsseldorf, na Alemanha. E durante a viagem eu usei meu computador no trem. Como vocês podem ver, tem
tomadas de energia que eu posso ligar, mas claro, também poderia usar o computador na bateria e não teria problema nenhum. Aparentemente parece que a minha tela está quebrada, mas não está. Isso aqui foi algum efeito da foto, mas a minha tela aqui estava perfeita. E vocês podem ver que nesse caso eu estou usando um programa, uma Cat Tool chamada WordFast, porque no início da minha carreira era a ferramenta mais usada por mim, pedida principalmente por um grande cliente. Essa outra foto aqui já foi em 2015, quando eu fui para a Europa novamente, a passeio de férias, e agora vocês já podem ver aí o meu Sony Vaio, que já era o computador que eu estava usando em 2015. Novamente uma viagem de trem, dessa vez eu estava indo de Münster, na Alemanha, para Munique, também na Alemanha. E aí durante a viagem eu estava trabalhando, e como vocês podem ver, se eu der um zoom aqui na imagem, eu estava usando outra ferramenta de tradução chamada Passolo. E essa foto aqui é interessante porque antes de eu pegar o trem, eu tirei essa foto de outro trem e tinha uma frase nele, em alemão. E a frase diz o seguinte: Netter Zug, vielleicht Ihr neuer Arbeitsplatz. Wir suchen Sie. O que significa trem legal, talvez o seu novo local de trabalho. Procuramos por você. Então, realmente, de fato, foi o meu local de trabalho, né? Porque em algumas ocasiões na Europa eu viajei de trem, tanto dentro do mesmo país quanto de um país para outro, e eu pude, durante algumas horas, trabalhar no meu computador no trem. Então, realmente, eu trabalhei dentro do trem e ele foi o meu local de trabalho. Achei interessante essa coincidência. E aqui é a última foto, mostrando que eu também uso os meus computadores quando eu sou intérprete de conferências. Aqui era um curso sobre cultura, dado pelo British Council, aqui em Fortaleza, e eu fui intérprete e eu sempre levo meu computador para colocar a palestra e também para fazer pesquisas de termos e glossário e dicionário e tudo mais. Então o computador também serve para os momentos de interpretação. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da história dos meus computadores. E vou contar mais para vocês depois. Até mais.